Desculpa, gente, eu tive que sair para espirrar, porque o clima está muito seco aqui, está terrível. Bom, nós sabemos que, às vezes, o colaborador ele está vendo alguma coisa que nós não estamos conseguindo ver, tá? Então, é importante você escutar o colaborador e você dar feedback, né? Como eu estava falando, a comunicação é importantíssima nisso tudo, tá? Então, dentro de uma empresa, às vezes, os problemas, ele pode parecer igual um iceberg, né? Você tem a parte visível, você tem a parte menos visível, mas você também tem uma parte que ela é invisível, né? Então, na parte visível, o que você tem ali? Você tem normas de comportamentos. Então, por exemplo, alta taxa de turnover, sofrimento na performance, funcionários desengajados, né? O pessoal não está motivado, o pessoal está desmotivado, né? Você está tendo uma rotatividade muito grande de funcionários, né? A performance não está muito boa, tá? Então, são coisas que nós conseguimos detectar, que a gente consegue ver, que a gente consegue sentir, tá? Depois nós temos a parte menos visível, ela não é assim tão visível, mas nós conseguimos também detectar. Por exemplo, ali a sua inovação, a empresa não consegue inovar, a empresa não consegue ser criativa, ou muitas vezes por parte do funcionário, ou também por parte da liderança. A liderança está ali parada, né? A liderança não tem muita experiência, a liderança também está meio estagnada, né? Às vezes, nós queremos implantar e mudar um determinado processo, e isso é público e notório, né? Eu já participei de situações nesse sentido, e é realmente é, terrível, né? É muito desmotivador tudo isso, né? Você quer implantar um processo, você quer implantar alguma coisa que vai melhorar todo o processo, que vai melhorar a empresa, que vai melhorar as formas como as coisas são feitas na empresa, mas sempre tem uma ou duas pessoas que faz com que aquele processo não caminhe, que aquele processo pare no meio do caminho. E aí você fica frustrado, né? Você fica achando que você muitas vezes não é capaz, que você não soube ser líder, que você não soube se impor, você não soube se colocar. Então, aí acaba dando um desgaste. Tá? Mas nós temos também aquela parte, né, que é a parte invisível, ok? E nós temos ali valores culturais, nós temos suposições ali, né? Então, por exemplo, a cultura e a estratégia está totalmente desalinhada, os valores não são claramente entendidos, nós temos uma resistência muito grande à mudança que vai ali, né, afetar diretamente a frustração com o processo. Frustrou o processo, você tem um funcionário desengajado. Tá? Então, veja como a cultura da empresa, né? Aí nós podemos falar da cultura organizacional da empresa, né? O jeito que ela trabalha, o jeito que ela quer trabalhar. Você vê que às vezes as coisas estão acontecendo, mas a gente não consegue acompanhar. Né? As coisas estão ali, às vezes, meio escondido. E você trabalhar numa situação desse jeito é uma coisa muito, muito difícil. Né? Veja aí, ó, 70% das estratégias elas vão fracassar não por ineficácia na sua execução, mas porque raramente fracassam por falta de inteligência ou visão. Né? Então, veja que 70% das empresas elas vão fracassar porque não tiveram o quê? Uma boa execução. Não porque você teve uma visão, não porque você teve uma inteligência, não porque você planejou ela de uma forma errada. Né? De forma alguma. Mas pela sua execução. Né? E na execução aí a gente coloca aquelas pessoas realmente que jogam pedra no meio do caminho, aquelas pessoas que estão desmotivadas, desengajadas, né? A liderança que não é firme. Tá? Então, por que é importante nós fazermos esse acompanhamento? Tá? Então, quando a empresa ela tem um bom acompanhamento do seu planejamento, ela garante que as suas equipes estão fazendo aí um bom trabalho, né?
Você está ali monitorando, você está acompanhando, né? Esse acompanhamento não é aquele acompanhamento que você fica em cima, cobrando, exigindo, se bem que às vezes o estresse nisso tudo, ele é necessário, ele vai fazer bem, né? Porque quando você coloca um pouco de estresse, quando você começa a cobrar as pessoas, a pessoa acaba se mexendo, né? A pessoa sai da zona de conforto. Por exemplo, você pede um relatório e de repente você começa assim, você já fez o relatório? Você já terminou? Né? Você já concluiu? Quer dizer, você está jogando ali um pouco de estresse. Então a pessoa, ela começa a ficar um pouco mais esperta naquilo tudo, tá? Fica claro, né, que estão empenhadas em manter o progresso e com registros adequados para que possam ser o quê? Possam ser avaliados, tá? Então, você mexer com tudo isso, né, você vai acabar fazendo com que as pessoas estejam realmente empenhadas, estejam engajadas nesse seu trabalho, tá? Bom, na hora de você executar o projeto, o planejamento, é determinante realizar o monitoramento estratégico e uma avaliação do planejamento de forma sistemática e de forma constante. Tá? Então, veja, você implantou alguma coisa, um projeto, uma nova regra de trabalho, uma mudança na rotina das suas tarefas. Você precisa monitorar isso, você precisa acompanhar isso, para saber se realmente essa rotina que você está mudando, implantando, se realmente ela vai funcionar. Então, você vai fazer isso, por exemplo, de uma forma sistêmica, mas também de uma forma constante. Você não pode largar. Tá? 70% das atividades do planejamento fracassam onde? Na execução. Tá? Então, só o controle e avaliação do planejamento com métricas permitirão detectar os erros e também providenciar os ajustes. Então, veja, 70% daquilo que você pede para fazer, ele fracassa logo na execução. Então, se você não estiver ali do lado, olhando, monitorando aquilo que está sendo executado, talvez ali no seu começo, né, provavelmente ele vai acabar fracassando. Então, é por isso que é importante, todas as vezes que nós implementamos alguma coisa, né, em todo o processo da implementação, você precisa estar ali monitorando, você precisa estar ali controlando, você precisa estar ali avaliando, né, com determinados parâmetros, né, por isso que ele fala com métricas, para que a coisa não caia ali, não desfaleça, né, não fracasse, tá? A métrica que a empresa utiliza para avaliar indica também a qualidade do ano ou período que a empresa está. Tá? Então, por exemplo, você está usando ali um determinado padrão, ok? Então, você, através desse padrão, você vai utilizar um paralelo com outros padrões que você fez de outros períodos, e você vai saber como é que está andando ali, se você está tendo sucesso ou se você não está tendo sucesso. Né? Então, por exemplo, você mudou uma determinada regra que lá atrás você demorava para fazer uma tarefa, por exemplo, 20%. E com a implantação você tinha que atingir 40%. Né? Se você mudou a regra e você só está atingindo 15%, e a média era atingir 40%, então você percebe que alguma coisa ali está acontecendo. Né? Está acontecendo de errado. Então, o que você pode utilizar? A partir do que você pode avaliar? Né? Então, por exemplo, corrigir a rota, fazer investimentos, contratar pessoal, buscar ferramentas tecnológicas, ou até mesmo montar novas parcerias. Né? Então, corrigir a reta por quê? Se você está fazendo um novo trabalho, um novo processo, e você percebeu que está indo por um caminho errado, não é vergonha nenhuma você dar 2 passos para trás e mudar a rota. Por exemplo, você vai viajar, você vai do ponto A ao ponto B. Tá? No meio do caminho, você deveria pegar um atalho. E você percebe que ou você pegou um atalho antes, ou você passou o atalho que você deveria entrar. Né? Ou a rota que você deveria fazer, a nova rota que você deveria fazer. Tá? Você não deve continuar, não, eu vou continuar porque lá na frente acho que eu vou achar um outro caminho, um retorno, etc e tal. Não, você precisa corrigir essa rota, tá? Então, voltar, procurar parar, perguntar,
né? Procurar se informar. Aqui é a mesma coisa. Se você tem uma rota a ser seguida e você percebe que no meio da rota a pessoa está se desviando para um lado ou para o outro, né? Então você imediatamente você corrige a rota. Peraí, vamos ver o que nós estamos fazendo, vamos reavaliar isso aqui para que a gente possa corrigir a nova rota. Tá? Fazer investimentos também. Muitas vezes as empresas querem implantar um projeto, querem fazer grandes mudanças, mas não querem colocar a mão no bolso, não querem investir. E às vezes é necessário um investimento. Tá? Precisa se investir alguma coisa, como, por exemplo, você contratar pessoas. Tá? Às vezes, você também está um novo projeto, ou está mudando uma determinada rotina num departamento, ou está criando uma nova rotina num departamento, que você vai precisar de uma nova pessoa. Você precisa contratar pessoas. Tá? Ou você remaneja alguém da sua empresa, mas aquela pessoa que você está trazendo para esse setor, você precisa colocar uma nova pessoa naquele setor. Vamos supor que você resolva dar uma oportunidade para alguém dentro da empresa. Né? Você está pegando lá, por exemplo, a pessoa que trabalha na recepção, que está lá já há bastante tempo na empresa, percebe que é uma pessoa que tem força de vontade, né? Que quer crescer, quer subir na vida, tem perspectivas, tem sonhos. Então, por que não dar uma oportunidade para essa pessoa? Então, você vai lá, tira essa pessoa, traz, mas você precisa recolocar uma nova pessoa. Tá? Para tudo isso também, eu preciso de ferramentas tecnológicas, eu preciso investir nisso também. Então, eu preciso de boas ferramentas para que eu possa fazer o controle. Lembra que a gente falou do Power BI, nós falamos do BSC, tá? Nós falamos de CRM, ERP. Então, aí são softwares, né, que nós temos no mercado, que nos ajudam a fazer uma série de controles. Basta você jogar os dados lá e ele vai te controlando, ele vai te parametrizando, ele vai te trazendo aí percentuais que você pode utilizando tudo isso para corrigir um eventual problema que você tem, né? E por último aí nós temos montar parcerias, você pode ter aí uma série de parcerias, por exemplo, com cliente, você pode ter parceria com fornecedores, você pode ter uma parceria com empresas de consultoria, enfim, você tem aí uma série de soluções que você pode buscar para que você possa ir monitorando todo esse planejamento que você está fazendo aí, ok? Bom, aí, de que forma que eu vou fazer o meu monitoramento? Como é que eu vou monitorar aí o meu desempenho? Como é que eu vou monitorar os resultados? Porque, afinal de contas, nós contratamos uma empresa, essa empresa, lembram, né? Nós fizemos uma série de levantamento de dados, isso foi discutido com a empresa, isso foi colocado num contrato, nós estamos mudando uma série de coisas na empresa, mas a gente quer ver desempenho, quer ver resultado lá atrás, né? Então, como é que eu vou agora controlar todas essas mudanças para saber se tudo aquilo que foi levantado, tudo aquilo que eu detectei, tudo aquilo que eu mudei, tudo aquilo que eu implantei, realmente eu vou atingir o meu desempenho, eu vou atingir o meu resultado, tá? Então, nós temos aí as primeiras etapas, tá? Já é uma velha conhecida nossa também, porque ela se semelha muito com os levantamentos antes da implantação. Né? Agora nós estamos fazendo aqui o monitoramento, ok? Então nós implantamos, agora a gente está monitorando aquilo que foi implantado. Tá? Então a primeira etapa aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos coletar os indicadores, nós vamos coletar os eventos, nós vamos coletar aí as melhorias, né? Então, nós vamos levantar todos esses dados, né? Nós vamos definir esse monitoramento, né? Para que tudo isso possa servir de insumo e elaboração de novas propostas de ações que, porventura, a gente precisa corrigir. Alguma coisa preventiva, por exemplo, de melhoria contínua. Tá? Então, as coisas estão acontecendo, eu começo a coletar esses indicadores. Os eventos são as coisas que estão acontecendo no meio do caminho, né? Pode ser um problema, pode ser uma informação que deveria ter chegado e não chegou, alguma informação que eu deveria
estar enviando para alguém e não estou enviando. Então, esses são os eventos, né? Pode ser um problema, alguma coisa que está acontecendo no meio do caminho, né? E baseado nisso, eu já vou vendo o que eu posso melhorar, né? De que forma eu posso melhorar tudo isso, tá? Então, baseado em toda essa coleta, nós vamos aí analisar o desempenho e os resultados, né? Com todas essas informações que a gente levantou sobre a execução de um determinado processo, nós vamos envolver as pessoas aí que estão à frente de todo esse processo, o líder de processo, por exemplo, o responsável pelas informações, enfim, né? E nós podemos aí, com toda essa análise de desempenho, com essa análise de todos esses dados, a gente pode prever aí possíveis soluções de melhorias e também de análise do processo, né? Essa fase que nós temos aqui, ela é fundamental para que a gente tenha subsídios, que nós tenhamos números, relatórios, dados, para uma reunião de análise crítica, tá? E a gente já falou também sobre análise crítica, essa palavra crítica, né? Não é a palavra que a gente vai usar para dizer que está tudo saindo fora do controle, que ninguém está trabalhando direito, né? Não é esse o sentido da palavra crítica, mas de nós expressarmos a nossa opinião, baseado na coleta, né, baseado na análise desses dados que nós coletamos, para que a gente possa colocar na reunião, né, toda a equipe ali, dizer, olha, esse caminho não está muito certo, a gente precisa seguir por esse caminho, precisamos ter que mudar alguma coisa nesse meio do caminho aqui, precisamos alterar, né, talvez até trocar de pessoa, por exemplo, tudo mais, tá? Depois, nós vamos disponibilizar isso numa pauta da análise crítica, ou seja, nós coletamos dados, verificamos todos os dados, coletamos os eventos, as melhorias que precisamos fazer, analisamos tudo isso, nos reunimos, e agora a gente disponibiliza aí uma nova pauta da análise crítica, ou seja, as correções que precisam ser implementadas para seguirem daí para frente, tá? Então, olha lá, eu tenho, vou realizar a reunião da análise crítica, né? Vou realizar a reunião da análise crítica, né, com base em todos os dados que a gente levantou, né, reunimos aí as principais pessoas, né, os principais atores, entre aspas, né, de todo esse processo que estão ali trabalhando, né, debatemos com essas pessoas os problemas, debatemos as oportunidades, né, analisamos tudo isso em conjunto, para que a gente possa agora determinar as soluções de melhoria, as soluções aí de prazos e também quem serão aí os responsáveis. Baseado nisso, a gente consolida essas ideias, né, ideias que foram aprovadas, né, baseada nessa reunião de uma análise crítica, eu consolido agora todas as minhas ideias, ou seja, eu vejo tudo aquilo que está sendo colocado, tudo aquilo que as pessoas disseram, não, isso aqui eu acho que vai ser bom, nós seguimos daqui para frente, nós podemos utilizar tudo isso, tudo mais, tá? Então, recapitulando, nós tivemos lá atrás alguns problemas, nós monitoramos, levantamos lá os índices, levantamos os eventos, levantamos as melhorias, analisamos tudo isso, conversamos, debatemos, né? Efetuamos um novo relatório de todas essas ideias que foram consolidadas, tá? Trouxemos agora isso para uma nova reunião com todas as pessoas envolvidas, né? Você pode até chamar essas pessoas de um nome mais bonito, de todos os atores, né? De todos os colaboradores envolvidos. E agora a gente consolidou isso num novo relatório de ideias aprovadas. Tá? Então, como é que fica aí a análise crítica, resumindo tudo isso que nós fizemos? A análise crítica, ela é importante não somente porque ela transforma um processo, mas também ela é importante para a nossa gestão do dia a dia, tá? Então, veja, você precisa usar essa análise crítica no seu dia a dia, acostumar a usar essa análise crítica no dia a dia. Então, vai ser difícil no começo,
né? As pessoas até podem começar a te olhar de uma outra forma, de um outro jeito, né? Porque toda hora você vai chegar e dizer assim, não, isso aqui não está muito bem feito, você tem que mudar. Não é desse jeito que tem que fazer, é desse jeito que tem que fazer, tá? Vamos tomar cuidado, principalmente para nós, né? Ou pessoas que são assim, mais ou menos idênticas a mim, que são pessoas perfeccionistas, para a gente não começar também a sair um pouco fora do contexto, né? Nós somos tão perfeccionistas, né, que a gente acaba ficando doente por causa disso e a gente acha que pôs o clipe do jeito errado, né, que nem a gente já comentou sobre isso, né, pôs o clipe de forma errada, a gente vai lá falando, não, você está pondo o clipe de forma errada, não é desse jeito, é desse, né? Então, vamos tomar também cuidado com a nossa análise crítica, para a gente não chegar nesse ponto, tá? O papel da chamada análise crítica é promover uma reflexão em nível básico a respeito dos eventos relevantes ocorridos, resultados correntes dos indicadores, além de um debate sobre as ações corretivas, preventivas e melhoria necessárias para o período, tá vendo? Então, nós precisamos ter a análise crítica como um momento de reflexão, né? Conversar, trocar uma ideia, mostrar o evento, o que foi que aconteceu, a maneira que foi feito, qual foi o resultado que ele nos trouxe, né? E aí debater ali a ação corretiva, né? Mostrar para a pessoa que se for feito de uma outra forma, de uma outra maneira, nós vamos ter uma melhoria no processo, nós vamos ter uma melhoria no período, e nós vamos sair ganhando aí, tá? E aí nós temos a execução do plano de ação, né? E a padronização do processo. Então, quais são essas etapas? Então, nós vamos construir o plano de ação, tá? Nós vamos implementar esse plano de ação e a gente vai atualizar agora a padronização do processo. Quer dizer, o que a gente vinha falando, nós estamos repetindo aqui, mostrando aí o que foi que aconteceu, né? Porque nós temos lá o novo relatório, né? Nós montamos um novo plano de ação com prazos, né? Quais são as ações a serem tomadas, quem são as pessoas agora envolvidas nesse novo processo, né? Então, a gente construiu um novo plano, nós passamos a implementar esse plano e depois a gente vai atualizar novamente essa padronização. Então, o que significa aí o plano de ação? Bom, plano de ação nada mais é do que você concretizar todas as ações corretivas que você levantou, as ações preventivas e as ações de melhorias propostas para o novo processo, com a determinação de responsáveis ou novos responsáveis. Nada impede que você toque uma pessoa responsável aí, né? Prazos, novos prazos, implementação de tudo aquilo que você levantou. Tá? Então, quando você está fazendo esse novo plano de ação, nada impede que você mude as pessoas, que você mude o prazo, tá? E que você faça uma nova implementação. Cuidado com essa mudança de prazo, né? Para não dizer assim, mas eu tenho um prazo dia 10, né? Mas eu só consegui fazer dia 12, então muda o prazo para dia 12. Não é bem assim que funcionam as coisas, né? Prazo é prazo, tá? O prazo era dia 10. Não, mas eu consegui dia 8. Então muda o prazo para dia 8. Não é assim que funciona a coisa, tá? O prazo, ele precisa ser respeitado, ok? Nós precisamos ter o comprometimento dos prazos. Eu não posso ficar mudando o prazo porque, eu disse que ia fazer dia 10, eu não consegui dia 10, só consigo dia 12. Não, então muda o prazo para dia 12, pronto, tá tudo certo. Não é assim que a coisa funciona, tá? Nós temos que ter funcionários aí comprometidos, funcionários envolvidos, ok? O plano de ação também, ele formaliza a ata de reunião de análise crítica e é um instrumento que baliza a discussão do líder e do processo com os respectivos responsáveis por suas implementações, tá? Então, o plano de ação que você montou nada mais é do que uma grande ata, né? Está tudo escrito ali, está tudo definido ali, todo mundo sentou, todo mundo conversou, todo mundo se entendeu, entrou num acordo. Então, esse plano de ação, ele tem que ser seguido, tá? Ele é um instrumento também
que ele vai se adequar ali, tanto o líder do processo, como o restante dos responsáveis pelas implementações, né? Então, você tem esse plano de ação que você formalizou através de uma ata, por exemplo, ele é o guia, né? Ele é ali o script que as pessoas têm, a pessoa ou as pessoas têm no seu poder para poder seguir as novas orientações, tá? Então, o que nós vimos aqui, basicamente, é todo um controle que você fez após a implementação de novas ações, tá? Então, resumindo, fazendo um grande resumo agora, né? Foram detectados problemas dentro da empresa, por exemplo. Então, você precisou agir e fazer uma mudança em alguns pontos dentro da empresa para que aqueles problemas, né, fossem sanados, ok? Então, de acordo com a consultoria, baseado em reuniões com a empresa, resolveu-se implementar algumas ações, tá? Essas ações que foram implementadas, elas precisam necessariamente serem seguidas, serem monitoradas, ok? Então, você foi monitorando, ou você, ou a empresa que você contratou, né, foi monitorando essas ações e percebeu no meio do caminho que você teve lá alguns problemas, né? Você teve alguns eventos, né? Você percebeu que alguns indicadores que foram estipulados estavam muito longe de se atingir a média, né? E você percebeu também que alguma coisa que você estava fazendo no meio do caminho, você percebeu que você não ia atingir o objetivo e que você poderia fazer ali melhorias, tá? Então, o que aconteceu? Você novamente reuniu todo mundo, sentou com todas as pessoas envolvidas, tudo isso foi colocado na mesa, foi discutido, né? Foram feitas novas implementações, foram feitos, por exemplo, foi estipulado, por exemplo, novos prazos, foi agregado novas pessoas, ou foram trocadas pessoas dentro dessas implementações, e, a partir daí, essas novas implementações viraram um novo projeto, digamos assim, entre aspas, um novo plano de ação, e você, novamente, agora está implementando esse novo plano de ação, tá? Então, a maneira que nós temos aí de fazer todo o controle de tudo ali que estava acontecendo, né? Então, esse monitoramento, ele é necessário para que você não perca o feeling da coisa, né? Para que você não perca o fio da meada, tá? É importantíssimo para que realmente você possa atingir aí o resultado lá no final, tá? Bom, a gente terminou aqui a primeira parte da nossa aula, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação para fazer, enquanto eu mudo o slide aqui, pode perguntar, pode colocar, pode tirar a sua dúvida, ok?